Senhoras e senhores, estamos ao vivo e hoje eu estou recebendo nada mais nada menos do que esses dois empreendedores aqui, o Flávio e a Fabiana. Manda um oi ali pro pessoal ali, ó. Olá, pessoal, muito bom. Pessoal. Muito bem, uma salva de palmas. Começamos. Flávio, nós batemos um papo esses dias, a gente conversou e eu conheci um pouco da história de vocês. Quem são vocês para quem não conhece vocês? Quem são vocês? Pode se apresentar. Eu sou o Flávio Cavalcante. Fala mais perto aí do microfone, Flavião, por favor. Eu sou o Flávio Cavalcante. Aí. E o que você faz, Flavião? Eu sou empresário no ramo de casa de bolos. Eu tenho uma rede de lojas em Brasília. Uma rede de lojas em Brasília. Pode puxar o microfone para ficar bem pertinho assim ó, da sua boca igual? Pode puxar aí. Tá. Aí. Acostumando. Aí, o seu, aí, o seu tá bom também. E essa moça ao seu lado, quem é? Essa aí é minha esposa, Fabiana. Ixi, quando traz a esposa assim, o negócio vai ficar quente. Hein? E você? Quem é você? O que você faz hoje? Então, como o Flávio falou, eu sou a esposa do Flávio. E nós somos casados há 22 anos já. 22 anos. Quase a nossa idade. Vocês se casaram com quantos anos? Eita. Pra quem não conhece? Eu falei que eu não ia falar mais qual a idade que eu tinha casado, porque hoje não sei se soa bonito. Quantos anos? Mas como estamos casados até hoje, né, não tem problema nenhum eu falar. Eu casei com 16 anos. Uau. E o Flávio com 19. 16 e 19 anos. E como é que vocês se conheceram? Então, eu posso falar, né? Porque a mulher fala mais, o Flávio tá querendo falar, eu vou falar. O Flávio veio para assistir hoje, ele veio para assistir. Isso aí. Então, nós somos da mesma cidade, lá na Paraíba, né? E nós tínhamos amizades da família em comum. E eu bem nova, né? Com 14 anos, o Flávio já ia lá na porta do colégio que eu estudava e ficava esperando eu sair, né? Ficava de olho. Ficava lá de olho, vou te falar. Insistiu, viu? Insistiu, né? Eu muito mesmo? nova, mas na minha época, a gente hoje também, né? Já se namora bem cedo, né? Tem isso, mas na minha época já era mais normal, já era normal. Então, assim, ele já insistia para namorar comigo e eu dizia, eu não quero. Eu não quero. Aí ele, só um beijo, me dê só um beijo. Ixi, aí não teve dia jeito. Ele insistiu tanto, eu dei o beijo, aí até hoje. Até hoje, cara. E hoje é difícil ver, né? Você ter relacionamentos tão longos assim, né? Eu espero que você, assim, eu acredito que vocês tenham muita experiência e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Aí vocês se conheceram, começaram a namorar e tal, e casaram, certo? E aí como é que surgiu o negócio do bolo? Como é que apareceu o bolo na sua vida? Conta aí. Então, meu amigo, eu sempre amei empreender e desde criança eu já empreendia, eu tinha avós que eram empresários, né? Trabalhava no comércio. E assim que eu casei, eu disse, eu preciso fazer algo porque agora eu tenho uma família. E foi quando eu comecei a empreender. No início eu empreendi com outras coisas, eu tive distribuidora de bombons, mexi com várias coisas. E aí surgiu a ideia de montar uma casa de bolo. Eu me inspirei numa pessoa que fazia bolo e eu dizia, não, eu quero montar algo assim parecido com esse aqui. E foi quando eu abri a minha primeira loja lá em 2002 na Paraíba, que se chamava Só Bolos. Só Bolos. E aí você abriu essa loja, mas você já tinha muito dinheiro, já tinha capital, já tinha... Não, já estava feito, já estava tranquilo. Não, o que aconteceu? Foi com pouco. O que eu tinha, eu comecei com poucos maquinários ali, abri aquela primeira lojinha lá, só que as coisas não rompiam, tipo... Era uma cidade pequena. Que não era tão pequena, né? Não vamos falar mal, não. Já foi em Campina Grande... Assim, é uma cidade boa, claro, né? Mas era o tempo, era o propósito mesmo na vida da gente ali naquela época, né? Que foi 5 anos, né? A gente com essa loja lá, quase 5 anos. Isso. E aí o que é que chama a nossa atenção? Que a gente estava numa cidade que ela tinha alguns eventos anuais, que vinha muito turista e as pessoas falavam assim, se tivesse uma loja dessa na minha cidade, seria muito bom, a gente não vê isso aqui. E aí eu comecei a projetar, eu falava para a Fabiana, eu disse, rapaz, uma loja dessa numa cidade grande seria sucesso, como as pessoas falam. Olha só. E aí comecei a sonhar com aquilo ali, comecei a pensar.
E engraçado que eu fazia planos e dizia, rapaz, se a gente for para uma cidade grande, nós vamos explodir, nós vamos crescer, né? Olha só, cara. Eu já falava isso. Eu até brinco, né? Que ele gosta de falar cidade grande. Eu digo que não pode falar, porque Campina Grande é grande. Mas eu acho assim que é uma cidade diferente, porque como em Campina Grande já tinha lojas de bolos, tipo assim, a gente tinha esse sonho de ouvir tanto o pessoal falar, na minha cidade não existe isso, no meu estado não existe isso, só uma loja só de bolos caseiros. Tá, tem doceria, tem padaria, mas não uma loja só de bolos caseiros. E ele falava isso, se a gente for para outro lugar que não tenha, então o foco eu acho é esse, que tipo assim, a gente ia ser novidade. Entendi. Naquele lugar. Como porque não era. Não tinha muitas lojas de bolo. Olha era só. tipo, assim, que a gente conhecia na época, a gente sondou muito, e era só lá mesmo, na Paraíba. E eu acredito que eu ouvi falar que em Alagoas tinha, mas em nenhum outro estado do Brasil. Olha só, que legal. E quantos bolos vocês vendiam nessa época por dia? Quantos você vendia? Isso, nessa loja, acho que o máximo é uns 75 bolos. Isso. Não chegou a 100, 75. não. 100 era tipo em um evento, Teve algum dia que vocês não venderam nenhum? Abriu a loja e não vendeu nenhum? Acho que não. Nunca teve. Não. Sempre você... Só que era pouco. Era mas vendia pouco. Mas vendia. Isso. Vendia pouco. Entendi. Aí vocês abriram essa loja, né? E aí começaram a prosperar, começaram a ganhar dinheiro. Como é que foi esse processo? Então, na época lá, não, nunca prosperou, né? A gente acreditava que estava prosperando, né? A gente sempre foi muito grato e sempre sonhou muito, né? Então, assim, tipo, a gente comprava um carro financiado. Na época, aí, tipo, morava de aluguel, mas comprava um carro financiado, ficava super feliz. Nossa, eu tô ficando rica. De carro. E aí? Aí passava 3, 4 meses, 6 meses, tinha que vender o carro, ou trocar de novo, desfazer o negócio. Do céu. Era um então, perrengue danado. Era um perrengue. Chegava o dia de pagar o aluguel e não tinha o dinheiro completo, era aquela agonia. Eu digo que era uma vida de agonia. Isso, né? E muita gente passa por isso até hoje. Quantos empreendedores estão nos assistindo agora que passam por isso, né? Muito. E aí vocês tinham um sonho, né? Você falou que tinha um sonho de abrir em loja e tal, né? Em uma cidade grande. Mas você tinha uma meta, por exemplo, de quantos bolos você queria vender como meta? Se eu vendesse tantos, aí sim eu ganharia dinheiro. Então, eu falava que eu tinha um sonho de vender 100 bolos. Eu digo, quando eu estiver vendendo 100 bolos, eu tô rica. Aí ela dizia, tu tá doido, não vai ficar rico com esses 100 bolos, 100 não. bolos por dia, ele dizia, né? Que já é muito. Se você vender hoje 100 bolos por dia, né? Na situação atual que o Brasil está vivendo, tem muita gente que tem um sonho hoje de realmente vender 100 bolos. Sim. E a gente não pode menosprezar. Só que é muito bom ver isso, né? Que na época, eu nem era tão boa assim de conta e tal, mas eu dizia, meu Deus, não escuta ele não, coloca um 0 aí a mais, que eu acho que essa conta dele não tá tão boa, não. Olha que coisa, né? Para você que tá nos assistindo ou está nos ouvindo aqui nesse podcast, eu estou conversando aqui com o Flávio e com a Fabiana. E a gente está contando aqui a história deles. Então, eles estão contando aqui que eles começaram, né? Começaram a loja deles. Vendiam 75 bolos, mas um dia tiveram a ideia. Se eu vender 100 por dia, eu vou ficar rico ou vou começar a ganhar dinheiro. Gente, hoje eles vendem mais de 1 milhão de bolos por ano. Pega essa. Porque o empreendedor, ele sempre faz essa conta, né? Se eu tiver minha agenda cheia, quanto é que eu vou ganhar? Então, vocês tinham a meta de 100. Hoje, vocês vendem mais de 5 mil bolos por dia. O que aconteceu nessa trajetória? Qual foi o segredo de vocês? Porque acho que todo mundo se pergunta isso, né? Não sei se você que está assistindo aí entendeu, mas vender 1 milhão de bolos por ano é muito bolo. É muito bolo. É muito bolo, entende? Então, aí o que aconteceu? Aí, vamos voltar lá. Aí vocês estavam, né, vendendo 75, fizeram essa conta de 100. Aí o que aconteceu? Então, aí tinha um tio meu que ele sempre falava para Fabiana. Rapaz, se eu fosse jovem, se eu fosse novo, eu ia me embora para Brasília. Olha só. Porque Brasília é a cidade do dinheiro. É de lá que sai a moeda, é de lá que sai o dinheiro. Brasília. E aí Fabiana conversava e dizia, rapaz, eu tenho coragem. Fabiana sempre foi corajosa. Eu digo que eu sempre muita coisa para perder, né? Eu sempre fui o mais medroso. Fabiana dizia, faz, aí eu ia para cima e fazia. Mas eu era sempre o cara... Mas eu gosto de frisar isso, até para quem está ouvindo, né? Tipo assim, talvez eu seja tão corajosa porque eu sei que, se eu jogar ele toma a frente.
Então, assim, eu sou muito colérica, passar a imagem que sou muito mandona e tal. Mas, no final, quem manda é ele. Tipo, quem manda no dinheiro é ele, mas ele deixa eu gastar, tá, gente? Então, assim, ele resolve tudo. Não é aquela pessoa que não resolve nada. Que, tipo assim, eu só jogaria ele no... Tipo, aí se vira. Mas eu jogo porque eu sei que ele consegue resolver. Olha, essa palavra que você está falando, Fabi, olha só, jogar junto. Isso é uma coisa que o empreendedor demora para entender, né? Jogar junto. No caso de vocês, né, era um casal, mas às vezes o empreendedor tem que jogar sozinho e ele tem dificuldade, né? Com quem que eu jogo? E aí vocês, né, jogaram junto e deu certo, né? Graças a Deus, deu certo. E aí, esse tio, o que aconteceu? Ele fez o quê? Aí tomou uma decisão através disso, né? Assim, a gente foi uma decisão, né? Pra gente romper mesmo, o sonho que a gente tinha, que ele tinha, de vender 100 bolos, de sair de lá, para se tornar real, a gente tinha que... Que cidade vocês estavam? Campina Grande. Campina Grande, na Paraíba. Aí vocês queriam ir para Brasília. Isso. Mas tinha dinheiro? Tinha nada. Tinha não. Não tinha dinheiro? Tinha não. As coisas estavam muito difíceis naquele tempo lá. E surgiu uma oportunidade. A minha mãe tem uma tia, uma irmã que mora no Goiás, e disse assim, rapaz, a gente vai lá fazer uma visita a eles, vamos de carro. Vocês querem ir com a gente? Rapaz, a gente não tinha condição nesse período, mas eu acho que dá pra gente fazer um esforço aqui e ir, porque aí a gente já vamos... Seria a chance, né? É a chance da gente sair daqui da Paraíba, passar em Brasília, de repente se não for em Brasília é no Goiás, porque é uma cidade também muito boa também. E aí a gente seguiu. Em janeiro de 2007 a gente estava saindo da Paraíba para fazer essa viagem com minha mãe e... Chegamos lá, ficamos 15 dias e olhamos lá e conversei com o meu tio lá e disse assim, rapaz, será que você me apoiava se eu quisesse vir para cá montar uma loja? Ele, apoio. E aí começamos até a olhar casa para alugar lá. Eu acho que a gente até deixou uma casa praticamente pré-alugada, porque eu digo, não, vamos voltar para cá. E aí? E aí a gente retornou para Paraíba, chegamos lá, conversamos com nossos familiares, com a mãe dela, com os pais. A gente vai embora para Brasília. Pro Goiás, né? Porque Goiás e Brasília estão colados. Mas é porque o nome Goiás dava a sensação de mais segurança. Tanto que como é engraçado, que eu lembrei disso agora, ele falando, né? E tipo, eu me toquei nisso. Como que você às vezes não faz o que você tem que fazer mesmo, porque você às vezes pega um atalhozinho. E a gente, no tempo ali, ficou tão segura com eles falando, eu ajudo vocês aqui no Goiás. Já mostrou uma casa de um amigo, já estava certo, a gente já tinha casa, se a gente voltasse para o Goiás. Que a gente, querendo ou não, ficou dividida ali. Fica no Goiás, quando voltar, ou fica em Brasília. Porque o mais confortável seria no Goiás. Mas talvez, com a certeza, não tivesse dado tão certo como quando a gente decidiu mesmo, correu o risco e ficar em Brasília, né? Correu o risco. E aí vocês chegaram em Brasília? Aí chegamos em Brasília em abril de 2007. Abril de 2007. Dia 21, aniversário de Brasília. Uau, 2007. Abril de 2007. Chegamos de carro. Eu, ele, minha filha, nossa filha. Nossa filha com 5 anos de idade. Com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro. O pouco que a gente chegou em Brasília já estava praticamente se acabando. E a gente achava que era muito. Mas aí eu digo, a gente tem que fazer alguma coisa. Conseguimos alugar uma casa e, por incrível que pareça, uma semana que a gente estava morando naquela casa, você imagina o que aconteceu? O que aconteceu? A gente foi roubado. A gente tinha que sair no domingo, tinha ido para a igreja. E quando a gente chegou, tinham pulado dentro da casa, tinham levado algumas coisas. O que não tinha, mas não levaram o principal, que eram os equipamentos que eu tinha para começar a fazer bolo. Meu Deus do céu, cara. E a gente ficou com medo de ficar naquela casa e a prima dela conseguiu com alguns amigos uma pessoa que tinha uma casa para alugar. E essa casa, rapaz, incrível que pareça, ela era uma casa mobiliada. Era uma casa que tinha... Já tinha tudo. Televisão, geladeira, tinha tudo. Então, aquele roubo ali não conseguiu nos parar. A gente ficamos preocupados. Fabiana ficou bem desprendida. Eu digo que ela é muito tranquila. Eu digo a ele que é porque eu não tinha nada. Eu ia ficar se lamentando, murmurando. E em algum momento vocês pensaram em desistir? Olha, assim, eu não posso, tipo assim, eu sempre digo que não, porque realmente, tipo assim, forte, falar, mas talvez assim, todo mundo passa por uma situação
por dentro, às vezes, né? Tem um medo, é normal. Acho que pensamentos vêm. Só que na mesma hora é como você reage ao pensamento, né? E eu sou muito isso. Eu digo, ele é o pensamento, é o pensamento. Eu digo, não, Deus não vai abandonar. Mesmo que esteja esse tempo tão difícil, passando por tudo isso, vai dar certo. Então, assim, talvez pensar, pode até ter vindo esse pensamento. Mas, assim, nunca levei para frente, nunca falei, nunca murmurei. Isso daqui eu lembro, eu posso falar, sem medo. Então, assim, que eu lembro demais. Que legal, cara. E aí vocês prosseguiram? Isso aí. Aí eu digo, agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque como é que eu vou trazer alimento para casa? E aí, naquela casa ali, tinha um cômodo lá que dava para começar a fazer bolo. E eu comecei a fazer bolo em casa. A prima dela, mais uma vez, entrou para ajudar e conseguiu um lugar na feira, lá em Sobradinho, que é uma cidade satélite. Conheço, tenho muitos amigos lá em Sobradinho. E aí a gente começou a ir para a feira, sexta, sábado e domingo. Fazia aqueles bolinhos ali, 10 a 15 bolos. E aí cheguei lá na feira, lá as pessoas não tinham cultura de comprar só bolo, porque... Quando eu cheguei em Brasília, eu digo que nós fomos o pioneiro. Não só em Brasília, mas em vários lugares do Brasil não existia essa cultura de ter uma loja que só vendia bolo. Caseiro, né? Caseiro, né? E a gente começou ali na feira e tinha dia que vendia alguns bolos, tinha dia que não vendia e voltava para casa. E o dinheiro que eu vendia os bolos só dava para comprar mesmo comida e fazer os bolos de novo. Tinha hora que eu nem sei como é que eu conseguia fazer os bolos de novo. Caraca, é inacreditável, né? Eu digo que tinha que ter Deus ali para multiplicar, para nos ajudar, porque senão a gente não tinha conseguido. Cara, e você já tinha uma noção, sei lá, financeira? Porque acho que hoje vocês têm, né, uma administração muito clara, sei lá, de quanto fatura cada loja, qual é o investimento, qual é o ROI, né, sei lá. Mas na época você tinha isso? Porque tem tantos empreendedores que também não têm isso. Vocês tinham isso na época? Cara, então, na época era assim, você vendia os bolos e, tipo assim, comprava a matéria-prima e comprava comida, não tinha muita conta para fazer. Caramba, se fizesse a conta, não fazia. Ia fazer nada. Meu Deus. Mas assim, tinha algo que chamava a minha atenção naqueles 3 meses ali que a gente chegou em Brasília, que a gente estava na feira, eu... sabia que, tipo assim, eu digo, na hora que eu conseguir alugar uma loja, que eu abrir minha loja, eu vou conseguir romper, as pessoas vão me ver, eu vou ficar conhecido. E eu digo que aqueles 3 meses ali foi uma faculdade. Eu acho que foi uma faculdade bem feita mesmo, com pós-graduação, com doutorado, muita coisa. E também a gente fala que a gente não desistiu, mesmo não tendo condições, não tendo dinheiro mais. Tipo, a gente não desistiu de procurar a loja. Para se alugar uma loja, precisa de dinheiro, precisa de fiador. A gente não tinha nada disso. E tipo, a gente não ficou dormindo no ponto. Vamos atrás, vamos trabalhar, vamos vender aqui os bolos do jeito que está vendendo. E se vai aparecer uma loja, alguém que alugue sem precisar a gente pagar o aluguel adiantado, sem precisar de fiador. Tipo, a gente não desistiu, né? E a gente vê muito isso hoje, né? As pessoas, às vezes, tipo, desistem tão rápido do que sonha, que você, quando vem contar você diz, meu Deus, mas você pode estar fazendo outra coisa, mas se você tem um sonho, você também tem que se esforçar um pouquinho por esse sonho. Que coisa. É porque se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu já tinha que pensar assim, não, como é que eu vou alugar uma loja? Sem fiador, ninguém vai me alugar uma loja. Mas quando chegou um dia que eu consegui, conversando com uma pessoa, e eu falei, rapaz, você não sabe onde tem uma loja para alugar? E a pessoa falou, rapaz, incrível que pareça, desocupar uma loja hoje num lugar ali, a pessoa é até da tua terra, é conterrânea. Eu digo, não, então me leva lá. E aí? Eu tinha tudo para não ir lá, porque eu não tinha dinheiro e nem tinha crédito. Eu estava numa cidade estranha, uma cidade que eu não tinha acesso, né, para pessoas ser meus fiadores. Mas eu fui lá, conversei com a mulher, falei com ela, se você me der um crédito de confiança, eu alugo essa loja. A loja era R$450. Era muito pouco, mas para nós era muito. E eu tinha uma folha de cheque, foi o que eu falei para ela. Eu digo, olha, eu tenho uma folha de cheque, eu posso passar para a senhora e daqui a 30 dias eu lhe pago o aluguel dessa loja. Nossa. Não era um lugar muito bom, não era um lugar muito grande, mas tinha muitas casas, tinha uns condomínios. E é algo também que eu falo que hoje as pessoas às vezes querem começar algo de cima, algo grande, né? E a gente ia iniciar aquela loja ali tão pequena, num lugar tão desconhecido, mas assim,
era algo que era impossível, mas ia se tornar possível na nossa vida Isso ali aí. naquele lugar. Isso aí. Quantas pessoas estão assistindo agora que estão nessa situação do impossível? Não dá. Porque, às vezes, como empreendedor, às vezes a gente coloca no papel, né? Parece que nunca dá, parece que a condição nunca é favorável. Né? Nunca tem dinheiro, nunca tem o fiador, nunca tem, né, a melhor tecnologia. Aí, o que aconteceu? Aí vocês continuaram, persistiram, essa loja foi aberta e aí vocês bateram a meta dos 100 bolos, ficaram ricos com os 100 bolos. Eu fiquei curioso. Então, abrimos aquela loja, fizemos uma pequena reforma, uma pintura. Isso já em agosto. Isso já em agosto de 2007. Improvisamos ali algo, trouxemos os equipamentos que a gente tinha, que era pouco, um forno e uma batedeira. Eu digo que você vê, para você começar, você não precisa de muito. Olha lá. Com pouco que você tem em casa, nas suas mãos, você pode começar. Você vê que as grandes histórias de sucesso sempre começaram pequenas. Foi sempre pessoas que isso aí. Não tinha quase nada, mas começaram, né? Então a gente abriu aquela loja ali. Um sonho de vender 100 bolos. Por dia, né? Sem recurso. Todos os dias eu me lembro que a gente fazia os bolos. E a gente começou ali praticamente do zero aquela loja. Porque quando eu estava na feira, eu já vendia 15, 20. Só que ali não, ali eu estava começando outro projeto, em outro lugar. E com desafio. Mas assim, pouco a pouco as pessoas foram chegando. E a gente foi vendendo 15, foi vendendo 20. Isso no período de agosto a dezembro. E assim, todos os dias eu tinha que estar no mercado à noite. Se você quisesse me encontrar, era só ir para a porta do mercado. Você estava lá. Porque todo dia eu estava. Terminava de fazer os bolos, a gente ia para o mercado. Comprava comida, comprava material para fazer os bolos nos outros dias. E durante um período aí de 3, 4 meses foi isso aí, todos os dias. Era o passeio da família. Ia para o mercado. E quem fazia o bolo? Quem lavava a louça? Quem atendia o cliente? Vocês tinham quantos funcionários vocês tinham na época? Então, era Flávio e Fabiano, atacava e Rebeca em todos os lugares. Que estava a gente não falou isso da também. E Rebeca achando que estava trabalhando também. Olha só, filha achando que estava trabalhando. Hoje vocês têm quantos funcionários? Hoje a gente tem em média de... Acho que juntando todas as lojas, 70 funcionários hoje. Isso. Tocando em quantas lojas vocês têm? 13 lojas. 13 lojas. E vem novidade por aí, pelo que eu sei, né? Oh, beleza, muito bom. E aí, Renato, ali a gente já fazia com excelência. Eu digo que quando a gente faz bem feito... Olha só. A gente tem pessoas, tem clientes sempre, tem pessoas que estão falando para outras pessoas, né? Então, aquela loja tão simples, tão pequena, mas já era bem feito já. Olha só. E a gente, pouco a pouco, e eu sonhava, cara, eu dizia assim, um dia isso aqui vai acabar, a gente vai ter mercadoria em estoque, eu não vou precisar mais estar no mercado todo dia, mas eu tive que passar por aquela experiência de estar ali todo dia e estar feliz. Nunca reclamei, nunca fiquei triste, nunca pensei assim, eu digo, não, rapaz, isso aqui é ruim, isso é humilhante. Não. A gente estava pagando o preço ali, sabendo que lá na frente a gente ia ter a recompensa. E a gente fala também, incrível. Renato, tipo assim, como tem a pessoa que coloca terra, sempre vai existir pessoas. Não sei se o pessoal vai entender isso, coloca terra. Como que é? Explica aí. As pessoas que não acreditam em você. Os negativos que lhe rodeiam. Tem bastante isso aí. Porque a gente abriu a loja e tipo a gente recebia muitos vizinhos, né? Assim, indo só olhar, curiar a loja lá. Entendi. E eles falavam assim, ixi, está aqui só vem... Mas tu só vai vender bolo? Como assim? Isso não vai dar certo. Eu acho que eles diziam assim, coitado. Que menino, povo doido. Assim, às vezes uns até queriam ajudar, eu via. Tipo assim, mas... não entendiam, né, o foco da gente. E como vocês lidavam com esse tipo de comentário? Então, a gente sempre foi muito de boa, né? Flávio sempre foi muito amigável e tal. E não, o povo é assim mesmo, é porque tem lá na Paraíba, é porque o povo aqui não conhece ainda. Só vai vender bolo caseiro mesmo, é especializado. Já existia loja de bolo caseiro que era famoso, como vocês são hoje? Então, lá na Paraíba, em Campina Grande, tinha um vendedor, uma loja só. Até hoje ele só tem uma loja. Olha só. E eu falo que esse camarada aí, ele foi inspiração para nós, cara. Hoje a gente somos inspiração para muitas pessoas.
Aí você vê, naquele tempo, aquele cara foi inspiração para nós. Eu acho que aquele cara foi um mentor para nós, né? Sem saber. Sem saber, tá entendendo? Eu acho que até vida, Flávio, uma vez voltou lá, até falou para ele, né? Que tinha loja, ele conversou com só, mas ele é bem aquela pessoa bem tranquila, que não tá assim, tá fora do mundo, até do mundo virtual, não tá nem aí com nada. Aí conversou com o Flávio tudo, mas não levou para frente a amizade não, porque ele tá no cantinho dele lá, quietinho, nem... É isso aí. Essa coisa de ter um mentor é muito, muito importante, né? Quem foram, né? A gente falou de um, mas quem foram os seus outros mentores? Quem ajudou vocês nessa jornada aí? Você diz assim, fisicamente pessoas, mesmo, pessoas. Que a gente às vezes se inspirou sem nem conhecer? Não, pessoas que pararam e te ajudaram. Ah, teve muitos, né? Porque eu acho assim que no fim a gente sempre precisa de alguém. Alguém sempre ajuda. Por mais que você diga, ninguém me ajuda, ninguém isso. Não existe isso. Então, assim, por isso a importância tão grande você ser grato. Você ser grato. Sempre vai ter alguém que vai entrar no nosso caminho para nos ajudar a chegar ao nosso destino. Até pessoas que na época nos atrapalharam depois, nos ajudaram primeiro. Então, olha, assim, aí eu dizia, Flávio, vamos ver só a parte que ele ajudou. A pessoa que ajudou. Na época, vamos ver só a parte que ele ajudou, porque foi bênção. Não importa se depois ele quis atrapalhar, mas teve muita gente. A prima dela e o esposo. A tia do Flávio, e o tio. A minha tia também, meu tio, ajudou a gente muito. Muita gente quebrava um galho. A mãe do Flávio, muita gente foi quebrando galho. Isso. E eu falo também que teve uma pessoa que entrou no nosso caminho. Eu tinha um cara que eu conheci ele fornecendo leite para nós. O César. Ô, César. E é um cara que eu tenho uma eterna gratidão por ele. Sempre tive. Eu falo que eu só deixei de comprar leite a ele na hora que ele deixou de vender leite. Olha só, aquele fornecedor. Eu falo que gratidão também é algo que nos empurra, nos ajuda, né? E esse camarada, no momento que eu abri essa primeira loja, que a gente foi caminhando ali, ele chegou um momento que eu não... é bom falar para ele, licença aqui, só interromper, para não sair da rota a conversa. É bom falar para ele aqui já, como abriu em agosto a loja e começou vendendo um pouquinho tal, para você chegar no momento que como o César te ajudou, né? No final do ano, como que foi? Então, final do ano de 2007, a gente estava vendendo aqueles 100 bolos, passando os 100 bolos. E as coisas começaram a melhorar e a gente sentiu o desejo de abrir a segunda loja. Aí tava nós lá procurando loja e conseguimos uma loja. A segunda loja, que era em Sobradinho. Um lugar que as pessoas não acreditavam que fosse dar certo. Muitas coisas já tinham passado por aquele lugar e era impossível dar certo. Mas a gente ia tornar possível, né? Isso aí. E a gente alugou aquela loja sem fiador. Falei para o homem, disse, eu tenho uma loja já em Sobradinho, eu quero abrir a minha segunda loja, quero um crédito de confiança. Só que ali as coisas já estavam começando a melhorar. A gente já fez uma loja melhor, já tinha uma placa bonita, mas não era essas coisas todas, não. Era não. Até eu estava olhando umas fotos ontem, meu Deus. Como era e como é, porque a loja de vocês é muito bonita, né? Eu vi aqui no Instagram. Inclusive, vocês me deram de presente, né? O bolo, aquele bolo de rolo. Chegou em casa, mas não durou nada. Meus filhos comeram quase inteiro. O bolo de rolo acabou no mesmo dia. E aquele outro bolo é um bolo de fubá. Que é de mandioca. É de mandioca com catupiry e goiabada. Meu Deus do céu. É fenomenal. A minha dieta foi embora, que eu já nem tinha dieta. Não, mas aquele bolo ali não tem glúten, meu amigo. Não tem glúten? Não, foi por isso que eu não engordei, então. Foi por isso. Mas muito bom, muito bom. Então, Renato, abrimos aquela segunda loja. Aquela segunda loja, a gente já tinha funcionário, não era como a primeira, que era só eu e ela ali no batidão ali. E essa loja, cara, naquele lugar que ninguém acreditava, imagina o que aconteceu. O que aconteceu? Aquela loja ali, em menos de 3 meses, a gente já vendia 500 bolos por dia. Caraca, A gente já tinha 3, 4 funcionários. A gente já trabalhava de sexta para sábado a noite toda, porque a gente não dava conta. Cara, e sabe o que acontecia? 5 horas da tarde a gente tinha que baixar as portas e falar para os clientes que a gente não tinha mais bolo só amanhã, porque o movimento foi grande e aí começou a fazer filas. A gente começou a ficar conhecido naquele lugar. Meu Deus, cara, que história incrível, cara. E as pessoas já saíam de várias localizações do plano piloto, já pedia para os amigos que trabalhavam com ele, passa lá em tal lugar, naquele bolo do Flávio e compra um bolo para mim.
E pouco a pouco a fama foi se espalhando. Que legal, cara. Porque a propaganda era feita boca a boca e aquela loja ali foi se tornando uma referência. A marca foi ficando consolidada. Eu até lembro que a gente inventamos de fazer um festival do bolo. E o que aconteceu ali naquele festival do bolo, uma lojinha pequena de 45 metros, a gente chegou a vender mais de 1.000 bolos naquele festival do bolo. 1.500 bolos. A gente nem sabe como foi que conseguiu fazer aqueles bolos, mas eram filas quilométricas. Os jornais passaram lá para saber o que é que estava acontecendo, porque era algo assim que chamou a atenção. É muito incrível isso. Me fala uma coisa, como vocês aprenderam a fazer o cálculo de quanto precisa para fazer 500 bolos? Eu fiquei pensando agora, como faz esse cálculo? Não precisa falar como vocês fazem, tá? Mas assim, como vocês chegaram? Quanto vai de farinha? Quanto vai de... Sei lá, como vocês aprenderam a fazer isso? Eu acho que eu ia até falar. Sabe aquela história de que o prático ensina muito mais do que até uma faculdade, né? A prática. Porque eu sempre brinco que eu acho lindo quem tem diploma, tá? Para quem tá me ouvindo, eu vou falar brincando agora contra a faculdade, mas é porque é inveja de que porque eu não tenho diploma. Tô brincando. Mas eu sempre quis ter um diploma, né? Eu até lutei muito por lutei entre aspas, né? Mas quando eu vi que tinha que estudar, tinha que ir todo dia, ia demorar, aí eu desisti. Eu quero um diploma, e o Flávio, mas não precisa mais você ter diploma, até um tempo desse atrás. Aí mas eu acho bonito pôr lá na parede que eu tenho um diploma. Tal. As coisas mudam, né? E querendo ou não, a faculdade ajuda muito. Eu fui para a faculdade, teve um curso que eu fiz na faculdade, que eu ainda fiz mais de 1 ano, e eu aprendi muita coisa, só que ao mesmo tempo, quando eu chegava e comparava com a história da gente, com o que Flávio passou, como que a gente fez, no fundo, eu ficava assim, preocupada com as pessoas que não tinha ninguém que era empresário na família, que não trabalhava ali com empresa, mas tinha o sonho de ser empresário. E estava colocando tudo ali, naquela faculdade, aprendendo tudo, e achando assim, que ia sair dali, e se replicasse direitinho como aprendeu, eu achava que era quase impossível dar certo. Olha só. Assim, não falando mal, mas não, no Brasil é muito complicado você ser empresário, você tem que, meu Deus, se virar. É isso aí. E eu dizia a Flávio, mas o professor falou que tinha que fazer assim. Aí o Flávio, tu tá doida? Se eu vou fazer isso, aí você tá errado. Aí que tá errado? Ele falava, que tá errado, eu já tenho tantas lojas, tá dando tudo certo, tal, eu não vou fazer como você tá falando. E eu queria até mudar o Flávio, porque eu achava tão chique, meu Deus, o professor da faculdade tá falando isso, que tem que fazer assim. Aí o Flávio, meu Deus, mulher, pelo amor de Deus, para com isso. Eu falo que a faculdade para nós foi o dia a dia, foi a prática, a mão na massa, né? Não tinha planilha, mas assim, eu descobri ali que eu tinha um dom também de administrar os recursos, o dinheiro. Então eu fazia bolo, fazia pagamento, fazia compra. Você aprendeu a fazer na prática. Aprendi a fazer tudo isso. E fazer bem feito. E automaticamente vai se organizando, né? Porque chega uma hora que não tem como, né? Vai precisando de ajuda de pessoas, de administrativo, de tudo. Uau! É muito incrível saber que vocês foram de 0 a 1 milhão de bolo por ano. É um negócio muito impressionante. Porque tem muita gente assistindo aqui, e se a pessoa ficou até agora no vídeo, é porque ela está interessada em descobrir o que fazer para vender mais, o que fazer para prosperar. Qual a dica que vocês dariam para uma pessoa que quer aprender a vender? Que dica vocês dariam para essa pessoa, para esse empreendedor? O cara que está começando. Rapaz, eu falo que... acho que 3 coisas que o cara que está começando ele não pode cometer. Primeiro, né, Fabiana? Iniciar algo, às vezes fazer grandes empréstimos, se endividar com algo que ele podia começar com menos recursos sem correr tanto risco, né? Entendi. Começar pequeno. Isso, começar pequeno. Legal. Segundo, às vezes você não precisa contratar tantas pessoas, você não tem aquela demanda ainda e você às vezes vai lá e contrata um monte de gente. Às vezes não precisa nem de nenhum, Isso. Né? Eu falo que como a gente começou foi muito bom, porque começou eu e ela. E eu digo assim, hoje em dia, quantos casais não estão na mesma situação e poderia dizer, vamos começar algo aqui, nós dois aqui, um ajudando o outro. Porque se você começar algo sem funcionário, você já está na frente, né? Você já
Daqui a pouco você vai ter a necessidade de você contar, mas no início não precisa, né? Muito bom. E outra coisa que eu falo que o empreendedor tem que ter com ele, fazer bem feito. E quando a gente fala fazer bem feito, é usar produtos de qualidade. Olha lá. Matéria-prima de qualidade. O que é bom, não adianta. Exatamente. O que é mais ou menos, é mais ou menos. Eu digo que hoje a gente usa produtos de qualidade. A diferença, para nós ter uma qualidade 100%, a gente tem que ter produtos bons, né? E a diferença é gigantesca no valor, né? Tipo, hoje o nosso lucro no Brasil tem diminuído muito, diminuído muito, né? E mais, assim, independente disso, tem hora que é melhor você ganhar menos e você manter o seu produto perfeito. Uau, olha só. Do que achar que o cliente não vai perceber, né? Que você só quer lucrar mais um pouquinho, mas mudou. Que o cliente coisa, ali até né? compra, às vezes, passa despercebido uma vez. Porque eu acho difícil. Hoje a internet, ela vende isso, né? Ela vende que você vai ficar rico rápido, ela vende que você vai crescer rápido, que você vai se tornar um milionário rápido. Mas na prática não é bem assim, né? Por isso que eu valorizo esse momento aqui, porque eu não sei vocês, mas tinha já, o YouTube era forte na época com conteúdos desse tipo que a gente está comentando aqui. Muito Rapaz, fraco não tinha isso, não tinha Instagram, não tinha Facebook, Sim, não tinha o iFood. Olha só. Eu digo que hoje o cara começa um negócio em casa, ele já tem um iFood ali, que já é uma empresa. Já tem uma empresa ajudando ele a vender, já né? ajudando a vender. A gente não tinha. Olha só. Mas nem por isso a gente não iniciou, né? É isso aí. Aí vocês abriram a segunda loja, a terceira, a quarta, a quinta, lá tá 13 lojas. Isso. 13 lojas. E como é que vocês administram tudo isso? Qual é o segredo aí para administrar tanta gente, tanta loja, tanto bolo? Então, naquele tempo a gente não tinha, né? A gente que fazia tudo. Mas eu falo que quando você começa a crescer, você começa a ter que ter pessoas que façam o que você faz e façam até melhor do que você. Olha lá. Né? Tem que ter pessoas eficientes, né? Pessoas que estão no dia a dia ali nos apoiando e nos ajudando a prosseguir, né? Que incrível, cara. Que incrível. E nesse processo, né? Nesse processo de crescimento que vocês tiveram, vocês tiveram alguma assessoria? Vocês tiveram algum, sei lá, o Sebrae ajudou? Vocês procuraram ajuda ou mesmo depois que vocês cresceram? Ou vocês sempre foram vocês dois e vão embora? Então, a gente até sempre gostou do Sebrae, né? Eu acho super top, eu sempre indico. Só que a gente nunca parou mesmo, não criou vergonha na época e tipo, vamos pedir ajuda do Sebrae. A gente não teve isso. Mas assim, hoje, as nossas lojas, a gente tem passou por uma consultoria, a gente formatou todas as lojas da gente como se fosse franquia, mas não é franquia, né? Não é para vender, né? Mas é uma franquia, assim, se comporta. Tem o padrão ali, como né? uma franquia. Que legal. Porque a gente tenta, mas é difícil. Que legal. Tanto que até hoje o Flávio diz, não, eu não vou vender franquia, porque, tipo, a gente mesmo ali não consegue, às vezes, tipo, tem um errozinho aqui, outro ali, imagina se soltar. Assim, né? Não é falando contra, mas você tem que ter o perfil de ser um franqueador, né? E o Flávio é muito, tipo, preocupado com tudo demais, exagerado. Tá até diminuindo assim um pouquinho, mas não sei não. Que coisa. E a sua filha lá atrás, com 5 anos, filho de vocês, 5 né? anos. Com 5 anos. Hoje ela tem quanto? 20. 20 anos já. Como o tempo passa rápido, né? Isso. Como o tempo passa rápido. E também, nesse processo, vocês, assim, muita gente deve ter passado pela empresa de vocês. Acredito eu, né? Quantos anos já de bolo? 14 anos. 14 anos, né? Eu casei em 2007 também, agora que eu lembrei. Casei dia 7/7/2007. Tô casado. Meu Deus, tô casado há 14 anos já. Vai fazer 15. Eu sou um vencedor. Aí, nesse processo de 14 anos aí, que vocês falam assim, ó, isso eu acertei. Olhando para trás, lá quando vocês começaram em 2007, foram roubados na terceira semana, né? Na terceira semana, você olha para trás e fala assim, a gente acertou nisso. Sei lá, quando vocês vão dormir, olha um para cara do outro e fala assim, isso aqui a gente acertou. O que vocês acertaram na visão de vocês? Eu acho que entregar para o cliente um produto de alta qualidade. De alta qualidade. E para você? O que eu acertei... O que você acha? Eu acho que
Por mais assim, eu vou entrar agora num assunto bem engraçadinho. Tá? Eu acho que por mais que eu tenha esse meu espírito assim de mandona, tal, mas eu não sou, tá, gente? Só parece. Assim, eu acertei em deixar assim, em ser tão corajosa mesmo, porque querendo ou não eu sou, não tem como eu negar, né? Muito. Tipo assim, corajosa e acertei em tipo em soltar, empurrar Flávio. Deixar ele resolver as coisas mesmo, tudo, não me meter onde eu queria me meter. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente acertou muito nisso. Não murmurar. Não murmurar. Acreditar que tudo ia dar certo, independente do que fosse o certo para Deus, porque para a gente sonha uma coisa e às vezes, né, Deus quer que aconteça outra coisa. Então, assim, é confiar. Isso. Mas fazer e a gente por onde? sempre teve unido, né? Sempre no mesmo propósito, sempre na mesma direção. Que legal, cara. Quando eu estava assim, querendo desistir, ela me apoiava e dizia, não, vai dar tudo certo, tá entendendo? Até como é hoje. Até hoje. Eu digo, hoje a gente vamos abrir a nossa primeira loja em São Paulo. Opa, e aí? E assim, desde o início, cara, quando eu comecei a projetar, procurei loja, comecei a alugar loja, eu sempre com um pé atrás, um pouco que eu sou mais medroso. E ela, não, vai dar tudo certo, daqui a pouco vai estar tudo certo. E realmente... Eu já quero morar aqui. Já quer vir para São Paulo. E eu falo assim, que Deus foi muito bom para mim, ter colocado Fabiano na minha vida. Eu acho que até eu falei aí que foi entregar um produto de qualidade, mas eu acho que a melhor decisão foi estar com Fabiana e a gente estar juntos. E a gente poder ter vivido tudo isso, né? Hoje a gente olha para trás, o que passou... E eu digo, meu Deus, é muita coisa que a gente viveu, muita coisa que Deus fez, muita coisa que aconteceu... que eu digo assim que Deus foi muito bom para mim ter colocado ela no meu caminho. Eita, coisa boa. E a gente poder estar compartilhando esse sonho junto, né? Que legal. E é muito engraçado, né? Porque às vezes até as pessoas mais amigos próximos, mas que não convivem tanto, colegas, né? Às vezes, quando vê assim o meu jeito, que eu falo muito bravo, logo, mas é com todo mundo, tá? Quando pegar amizade comigo, eu falo, eu não gosto não e pronto. Eu falo na cara, tudo, só que com cuidado, né? Porque... Mas as pessoas às vezes até dizem assim a mim, nossa, mas tu, como é que Flávio te aguenta? Flávio é um anjo. Aí eu casa com ele. Casa com ele pra você ver. Casa com ele, porque realmente ele é um anjo, tipo assim, falando humanamente falando, né? Tipo assim, ele é muito paciente, o que já é muito bom, porque eu acho que a maior qualidade do ser humano é ser paciente, não gostar de briga, porque eu brigo só. Só que ele não é perfeito, e como ele não é perfeito, então às vezes é muito mais difícil, tem coisas muito mais difíceis, que só quem lida todo dia que sabe, né? Então é assim, eu sou o dia todo, eu não falo isso assim não, fala não. Não fala isso, só pensa, repreende esse pensamento ruim, mas não fala. Pronto, é o dia todo. Cara, você sabe que o empreendedor também que é casado e trabalha junto tem muita dificuldade, muito. Né? Eu e minha esposa, nós trabalhamos juntos, mas a gente chegou uma hora que a gente viu que era melhor ficar... É quase impossível, eu digo cada um no lugar. Como é que é isso? E vocês ficam o dia inteiro junto, trabalham junto, como é que vocês resolvem esse negócio aí? Quando ele me faz raiva, aí eu lembro a ele, pra ele não fazer raiva. Porque ele acha que eu digo, se tu me fizer raiva de novo, eu não vou mais trabalhar, me meter em nada da loja. Aí ele, não, Deus me livre, não pode. Olha só, que desafio, né? Mas eu acho assim, que querendo ou não, o fato dele ser muito calmo, paciente, ajuda muito. Que legal, cara, que história. De 0 a 1 milhão de bolos por ano. Aí você já contou, né, que vão abrir uma loja em São Paulo. O que mais vocês têm de projetos aí para esse? Nós estamos em 2021. O que vocês têm de projeto aí? Conta pra gente. Eu acho que já pode falar, né? Porque agora meu marido vai ser famoso. Eu acho que já pode. Se não puder agora, já falei. Já falou. Fala, Flávio. Então, a gente agora, além da gente expandir para São Paulo, a gente não vai abrir só uma loja, a gente vai abrir várias lojas, né? Uau, que legal. E a gente também vamos lançar também um produto para ajudar as pessoas a empreender. Que legal. Ajudar a pessoa a iniciar com um pouco que ela tem. Uau. Porque a gente, né, Flávio, faz parte da mentoria do Thiago Brunet. E vem conversando, né, há muito tempo, vem vendo como o Flávio seria útil nesse sentido, né? De ajudar pessoas que estão começando.
Então, assim, a gente nem pode falar muito detalhes ainda, mas uma coisa boa vai sair. Mas você que está assistindo a gente aí, ó, já coloca nos comentários aqui se vocês gostam da ideia, se vocês gostariam de ter a assessoria deles. Cara, quanta gente trabalha com, né, com coisas artesanais. Você sabe que aconteceu uma coisa ontem? Uma pessoa me parou na rua e me ofereceu uma trufa. E eu tinha acabado de encontrar com os meus filhos e ela veio com um sorriso assim, falou assim, eu vendo trufas caseiras. E eu falei, não, a gente vai almoçar. E eu, sem perceber, aí ela, tá bom. E saiu sorrindo e foi embora. E eu não tive a sensibilidade, né, de parar e comprar. Então eu quero fazer um alerta para vocês que estão assistindo. Quando uma pessoa se aproxima de você, esse empreendedor, cara, não é só um doce, né? Não é só algo que ele tá te vendendo. É o suor daquela pessoa, sonho, né? É o sonho daquela pessoa. E eu não tive essa sensibilidade. Eu desço na hora do almoço agora, eu desci hoje e fiquei olhando para ver se eu encontrava novamente com essa pessoa para poder honrar essa pessoa. Porque nós empreendedores, a gente sofre tanto, né? Principalmente quando a gente está começando. Então, acho que esse produto que você vai montar vai vender pra caramba, porque vai ajudar muita gente. Imagina a experiência que vocês têm nesses anos, nesses 14 anos, empreendendo, começando do zero e hoje faturando bastante aí, vendendo bolo. Cara, que incrível, cara. Que incrível. E qualquer um pode chegar onde a gente chegou, né? Ou mais, né? Ou mais, né, meu amigo? Muito legal. Só decidir e começar com um pouco que tiver nas suas mãos. Que incrível, cara. Que incrível. Eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. A gente bateu, a gente está quase 47 minutos aqui de bate-papo. Eu quero agradecer, mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem do coração de vocês para esse empreendedor que está começando, que hoje olha as contas e fala, não vai dar. Que ele abre a caixa dele ali, precisa comprar, ele fala, não vai dar. Queria que vocês voltassem lá no começo de vocês, quando vocês viveram isso também. Que mensagem vocês deixariam para esse empreendedor que está nessa situação hoje? Ai, ele falou, quase que eu chorei. Porque eu voltei lá onde você falando, eu fui lembrando o que a gente passou, né? E eu falo que às vezes tem assunto que eu nem trago aqui, eu nem trouxe também. Até você já sabe, situações tão difíceis que a gente passou em pouco tempo lá em Brasília, que tinha tudo para a gente desistir, né? Situações de minha filha com frio, e tipo, eu não gosto de falar. E eu não podia comprar um casaco para ela. E eu dizia, meu Deus, e eu nunca, tipo assim, blasfemei, nunca fiquei, tipo, murmurando. Eu dizia, não, Deus, vai dar tudo certo, a gente vai vencer nesse lugar, a gente tem certeza que é o lugar certo para a gente estar. E, tipo assim, eu vejo que tem tanta gente hoje sofrendo, e às vezes acha, mas com eles foi mais fácil. Eu acho que teve a ajuda de alguém, acho que alguém deu dinheiro, acho que conseguiu fazer um empréstimo, e não foi. Se a gente conseguisse contar com detalhes mesmo, eu nem sei se eu aguentaria contar. Então, assim, se você está passando, independente da situação que você está passando, você não desista, você persevere, você tente ficar o mais positivo possível. Eu sei que não é fácil, porque eu já passei. Então, eu posso falar, eu já passei. Quando as pessoas me procuram e dizem, mas eu nunca dá certo nada na minha vida, mas na minha também não dava. Isso. Então, assim, eu sei como é sentir que com você não vai dar certo, né? Eu sei como é isso. Então, assim, eu posso falar hoje que tudo pode mudar, né? Pode possível, acontecer, né? Pode acontecer um de repente, né? Esse de repente pode ser a qualquer momento. Então, assim, você tem que manter esse coração o mais grato possível, Muito por mais legal. Difícil que seja. Muito legal. E você, Fabião? Então, cara, eu até me lembrei aqui, a gente lembra nos momentos difíceis, né? Lembro que teve um dia que eu fui convidado para ir para uma feira e preparei alguns bolos, era numa quarta-feira, e cheguei lá naquela feira, a feira não tinha muita gente, e eu tinha que vender aqueles bolos ali, porque se eu não vendesse, imagina aí o que é que ia acontecer. Como é que eu ia voltar para casa, cara? Porque eu não tinha nem o dinheiro do combustível para voltar para casa. E eu tinha que levar alimentos para casa. Imagina, se eu não vendesse aqueles bolos, como é que eu ia voltar para casa? Tinha alguém me esperando lá, né? E eu me lembro que eu tive que fazer uma promoção. Eu disse, cara, eu tenho que fazer algo. E eu
comecei a chamar as pessoas, o bolo é R$4. Custava R$4, né? R$4. E se você comprar o bolo, você vai ganhar a forma de brinde. E eu me lembro que eu consegui vender 3 bolos, cara. E aqueles 3 bolos era justamente a gasolina para mim voltar. Imagina você sair com expectativa e aquilo não acontecer e você voltar. Tinha tudo para você se frustrar, desistir. E quantas pessoas não devem estar vivendo esse momento hoje, nesse momento, nessa hora, assistindo espalhados pelo Brasil. O cara que ele está vendendo a água dele ali, que ele está vendendo o picolé, que ele está vendendo a pipoca e que ele está pensando como eu vou levar alimento para casa hoje à noite. Uau, cara. E eu falo para você que você não desista, que você insista mais um pouco, que você seja corajoso. Do mesmo jeito que eu fiz naquele dia, você pode fazer hoje. E você pode, daqui a pouco, você conseguir romper, conseguir vender. Vai estar contando a história. E aqui, você né? fazer uma grande escala, né? Você sair daquele algo tão pequeno ali e Deus levar você para algo grande. Que incrível, cara. Que incrível. Muito, muito, muito legal. Quero agradecer de coração vocês terem vindo aqui. Nós estamos em São Paulo, né? Vocês, por enquanto, estão em Brasília. Fico feliz de vocês virem para São Paulo, que tenha muita bênção nessa nova fase aqui de vocês aqui em São Paulo. Vocês sabem que vocês podem contar comigo aqui, né? Independente de clientes, nós somos amigos. Então, eu quero que vocês saibam que podem contar comigo. Podem contar comigo. Quero agradecer. E aí, gente, valeu a pena esse bate-papo aqui? Vocês gostaram? Quero agradecer vocês. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Valeu, pessoas! Muito bom, muito bom. E aí, Renato, o que você achou? Eu gostei demais. Rapaz, até muita coisa melhorou, porque depois daquela reunião da gente, viu, cara? Algumas coisas que eu lembrei, sabe, que tu fez e eu tentei passar aqui. Não, passou. Foi muito legal, foi muito legal.